Olá pessoal, bem-vindos ao terceiro bimestre. Espero que todos estejam bem, recuperados nesse períodozinho que tivemos a oportunidade de descansar um pouco a mente. E para darmos início, iremos precisar do nosso livro didático. Então esse vídeo se refere à última questão da nossa atividade, onde iremos fazer uma retomada ao estudo dos verbos ser e estar. Começamos a estudá-los no bimestre passado e iremos retomá-lo agora. E para isso precisaremos do livro. Então dê uma pausazinha no vídeo, procurem seu livro e iremos conversar um pouco. Com o livro em mãos agora, abram na página 61 que iremos ter uma pequena explicaçãozinha sobre o que são os verbos ser e estar e outros que desempenham uma função semelhante a eles. Então, na página 61, nós temos essa pequena explicaçãozinha nesse quadrinho amarelo. Observem que os verbos ser e parecer, além do verbo estar, permanecer, ficar, entre outros, eles têm a função apenas de ligar o sujeito a uma característica atribuída a esse sujeito. Então, nós chamamos esse tipo de verbo de verbos de ligação, ou seja, esses verbos eles não desempenham nenhuma ação concreta. Serve apenas para ligar o sujeito a uma característica que é atribuída a esse sujeito. Usando como exemplo a frase Maria está doente, o verbo estar, nós podemos perceber que ele não desempenha nenhuma ação contínua. É apenas um estado em que Maria se encontra. Por isso que é chamado de verbo de ligação. Assim como Maria é bonita, Maria não está desempenhando nenhuma ação. É apenas uma característica dela. O verbo é, que é uma conjugação do verbo ser, né? Ele apenas mostra uma característica do sujeito, que é Maria. Então, por isso que são chamados esses verbos de ligação. Acompanhem agora na página 63 essa tabelinha onde nós temos esses 5 verbos de ligação e temos um exemplo desses verbos empregados em uma frase e temos o seu efeito de sentido. Uma pequena explicação do que quer dizer esses verbos. Então, na primeira linha, nós temos o verbo ser. Um exemplo empregado é isto é nojento. O verbo é, que deriva do verbo ser, né? E o que é que ele quer dizer? A característica atribuída ao sujeito é considerada parte de sua essência, ou seja, a essência desse objeto é que ele é nojento. Então, ele é permanentemente nojento. Já o verbo estar, trocando o verbo ser por estar, a frase fica isto está nojento. A característica atribuída ao sujeito é entendida como provisória, ou seja, isso está nojento e logo mais pode não estar mais nojento. É possível de ser modificada em algum momento. No verbo ficar, isto fica nojento, se trocarmos o verbo ser por o verbo ficar. A explicação utilizada é: a característica atribuída ao sujeito é entendida como resultante de uma transformação sofrida pelo sujeito. Então, isto fica nojento, ou seja, ele não era nojento e passou a estar nojento. Ou seja, sofreu uma transformação. O quarto verbo é o verbo parecer, que empregado no mesmo exemplo fica isto parece nojento. A explicação dada é: não se entende a característica como essencial ao sujeito, mas apenas aparente. Então, esse ser do qual estamos falando, ele não é essencialmente nojento. Ele aparenta ser nojento, ou seja, ele pode ser ou não. No último verbo, o verbo permanecer,
empregado na frase fica: isto permanece nojento. A explicação dada é: insiste-se no fato de a característica sentida como provisória continuar se manifestando. Ou seja, mesmo sendo provisório o fato de ser nojento ou não, ele continua sendo nojento, embora um dia possa deixar de ser. Então, isto permanece nojento. Estamos aguardando o momento em que ele deixe de ser nojento, mas por enquanto ele continua sendo nojento. Então, todos esses verbos, eles implicam em uma característica dada ao sujeito, tá? Não indica nenhuma ação concreta. Por isso que eles são chamados verbos de ligação. Liga o sujeito a uma característica sua. Diferente dos verbos correr, pular, escrever, que não são características de nenhum sujeito. Eles são ações desempenhadas por esse sujeito. Então, o verbo ser, estar, ficar, aparecer, permanecer, desempenham a função de ligar o sujeito a uma característica sua. Já verbos como correr, pular, escrever, chorar, são ações desempenhadas pelo sujeito e não características dele. Já alguns verbos, eles podem desempenhar uma ação e em outro contexto ele passar a ser um verbo de ligação, ou seja, ele não identifica nenhuma ação, apenas um estado ou uma característica do sujeito. Por exemplo, o verbo andar. Se eu digo Maria anda depressa, esse anda do verbo andar significa caminhar, né? É o modo como ela se locomove, depressa. Já se eu digo Maria anda preocupada, essa palavra andar não quer dizer mais nenhuma ação, quer dizer como ela se encontra, ou seja, ela está preocupada. É um estado, como ela se encontra, e não uma ação. Então, o verbo andar pode ser, em alguns contextos, empregado como ação, ou seja, não é verbo de ligação, ou como um verbo de ligação, vai depender do seu contexto. Da mesma forma é o verbo ficar. Então, nessa questão 7, vocês irão, no primeiro momento, identificar nesses dois títulos, desses dois textos que aparecem, qual é o verbo de ligação e qual é um verbo de ação, que está no seu infinitivo, no modo infinitivo. Então, essa é a primeira questão do livro didático. Então, tendo identificado em qual dos dois títulos o verbo ficar é um verbo de ligação, nós iremos substituí-lo na letra B da 7ª questão do livro. Nós iremos substituir o verbo ficar por um dessas 3 opções que é dada no livro, que é andar, permanecer e tornar-se. Qual desses 3 verbos eu posso trocar pelo verbo ficar da frase sem alterar o seu sentido? Então é isso que pede a letra B. Já na letra C, ele pede que você explique se eu trocasse pelas outras 2 opções, como seria alterado esse sentido? Então, primeiro você identifica qual é o verbo dessas 3 opções correto, que eu posso trocar pelo verbo ficar sem alterar o sentido. Essa é a letra B. Na letra C, eu vou explicar porque é que eu não posso trocar pelos outros 2 verbos, porque eles vão alterar o sentido. Aí eu vou explicar como fica o novo sentido da frase se eu alterar por essas 2 outras opções que sobraram. Então, essa é a atividade do livro, questão 7, que na nossa página aí, ele é a questão 5, né? Mas no livro, página 63, é a questão 7 e nós iremos resolver as alternativas A, B e C. Então, boa sorte e até o nosso próximo encontro.